Bem, o nosso papo agora é com Jorge Steinhilber. Ele é presidente do Conselho Federal de Educação Física e presidente da Academia Olímpica Brasileira. Ele que esteve presente no Fórum Internacional de Esportes em Florianópolis, no Hotel Cambirela. E vamos falar sobre um assunto interessante, até porque nós estamos com os Jogos Olímpicos batendo a nossa porta e vão ser dias em que estaremos com o nosso foco nos atletas tentando medalhas. Só que muitas vezes a gente só se baseia no desempenho de um país mediante o quadro de medalhas. A gente tem um exemplo aqui nos Jogos Abertos de Santa Catarina que é feito através de pontuação para decidir quem é o campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Florianópolis vem vencendo nos últimos anos. No caso das Olimpíadas, é o número de medalhas de ouro que credencia o campeão. Quem tem mais medalhas douradas é que é o campeão. E o professor Jorge Steinhilber tem, vamos dizer assim, a ousadia, talvez outras pessoas também pensem nesse sentido, de propor uma mudança. O que o senhor propõe, professor? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que vocês aqui já estão avançados à medida em que os jogos abertos de vocês aqui, né, fazem por pontuação. Eu acho que é uma medida mais democrática, uma medida mais ética. E olha que dá confusão ainda. Não, tudo bem, mas veja, você valorizar só o ouro, você valorizar só aquele indivíduo que sobe o pódio, vai contra todos os princípios do movimento olímpico. O movimento olímpico, quando foi criado pelo Barão de Coubertin, ele foi criado no sentido da participação, no sentido de utilizar o esporte como meio de saúde e promoção da educação. E, evidentemente, os jogos têm a proposta de ser um jogo de integração entre os atletas. Então, consequentemente, você valorizar apenas a medalha de ouro significa dizer que nós estamos equivocados. Mas o mais importante disso, eu quero resgatar aqui com você, é que não existe norma para este ranqueamento. Pelo COI e pelo COB, isso não é o ranqueamento oficial. Nem pela Carta Olímpica. Nem pela Carta Olímpica. Isso é que é o mais importante. É isso que eu estou trazendo de resgate para cá. A Carta Olímpica proíbe ranqueamento entre países. Ou seja, as entidades que são responsáveis pelos eventos, elas não podem ranquear países. Elas apenas têm que valorizar o medalhista, valorizar os esportes e não o país. Isto, na verdade, vem acontecendo desde a época da Guerra Fria dos americanos, que inventaram essa situação para poder mostrar que eles são potência olímpica, potência esportiva, valorizando essa questão do ouro. Americanos ou a mídia americana? A mídia americana. Mídia americana. Na verdade, nós estamos hoje, e essa instigação que eu faço, o Brasil copia a mídia americana. E nós estamos às portas de iniciarmos o ciclo olímpico brasileiro, começa agora em agosto, né? De trazer essa revolução no Brasil. Ciclo de 4 anos. Ciclo de 4 anos. Para dizer o seguinte, veja, se não existe norma, se não existe regra, se a Carta Olímpica diz que não deve ter ranqueamento entre países, e se a Carta Olímpica valoriza a medalha, ou melhor, o medalhista, por que não considerarmos todos os 3 níveis de medalha? Ouro, prata e bronze. E isso eu vou dizer, declarar aqui, você pode comprovar isso, que em 2008, quando os americanos perderam o número de medalhas de ouro para a China, nós tivemos uma situação muito engraçada. Na Europa e na Ásia, divulgaram que o vencedor dos Jogos Olímpicos foi a China. Pelo número de medalhas de ouro. E a mídia americana divulgou que foram os americanos, porque tiveram o maior número de medalhas no somatório de prata, ouro e bronze. Ou seja, eles foram traídos pelo próprio esquema que eles criaram. Mas o que importa é mostrar, segundo eles próprios, que eles são os mais fortes. Exatamente. E aproveitar essa oportunidade, por isso que eu digo, na verdade é uma questão de interesse. O que existe hoje, a mídia é por interesse. Mas e aí eu quero trazer o COB... desafio para vocês. Sim. Qual é o desafio? É que nós precisamos criar uma situação no Brasil que seja mais justa, que seja mais democrática e que atenda à Carta Olímpica. Qual é? É a injustiça com os esportes coletivos. Sim, ganhou uma medalha só. Pois é, por que no esporte coletivo só conta uma medalha e nos esportes individuais você conta por prova? Muitas vezes os esportes coletivos, que o atleta, ou os atletas, claro, no caso, disputam durante mais tempo. E descaracteriza uma perspectiva brasileira. Nós somos eminentemente um país do esporte coletivo. E aí eu li matérias em 2008 que diziam o seguinte: Brasil agora já sabe como fazer para ganhar medalhas para ser potência olímpica. Vai investir nos esportes individuais. Ou seja, vamos descaracterizar os esportes coletivos por uma situação de mídia.
Isso é que é o pior, por uma situação midiática. Por quê? A Carta Olímpica estabelece que vale o medalhista. Se no vôlei você entrega 12 medalhas, consequentemente, obrigatoriamente pela Carta Olímpica, deveria considerar 12 medalhas entregues, e não apenas uma. Bem, este Jorge Steinhilber, que é o presidente do Conselho Federal de Educação Física e presidente da Academia Olímpica Brasileira. Neste domingo, a gente retoma o papo com ele para falar um pouco mais sobre as ideias do professor em relação à contagem de medalhas nas Olimpíadas e vamos falar também, claro, do ciclo olímpico brasileiro, já que depois de Londres 2012, vem Rio 2016. Até lá! Estamos de volta na programação da CBN Diário com o presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber, ele que também é presidente da Academia Olímpica Brasileira. Ele que propõe uma mudança na contagem de medalhas atual que é feita nas Olimpíadas, através de um ranqueamento, isso muito mais estimulado pela mídia, porque pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo Comitê Olímpico Brasileiro, isso não é o ranqueamento, isso não é a contagem oficial. Bem, Jorge Steinhilber, o próprio COB, apesar de não aceitar esse ranqueamento, mas o COB também faz uma expectativa, uma estimativa de medalhas. Por exemplo, agora em Londres, o Brasil precisa ganhar tantas medalhas e lá no Rio de Janeiro o país tem que ganhar tantas medalhas. Essa é a expectativa do COB, ou seja, é também uma situação complicada, né? Você está correto. O que acontece é que o COB não pode fazer ranqueamento de países. Ele está proibido pela Carta Olímpica de fazer esse ranqueamento de países. Então ele se baseia em quê? Se baseia naquilo que a mídia faz. Se a mídia brasileira copia a mídia americana, o que acontece? Ele é obrigado a estabelecer isso. Agora, é óbvio que vamos entender. Nós temos que sempre buscar medalha de ouro. Não estou aqui defendendo que a gente não deva buscar medalha de ouro. A gente fala que o Barão de Coubertin fala o importante é competir, mas o importante é participar, mas querem que a competição seja boa. E a gente cobra muito porque para o brasileiro o segundo lugar é derrota. Não, mas aí está errado. Aí dizer que o segundo lugar está errado, que o terceiro lugar não se valoriza, também já está um pouco errado. Aí é que vem a exacerbação daquilo que nós não defendemos. Nós defendemos o seguinte: vamos buscar o primeiro lugar, vamos buscar o ouro, porque realmente enaltece. Você tem um Kirk, motiva o tênis, você tem um Pelé, motiva o futebol, e assim sucessivamente. Então, busca da medalha de ouro, busca do vitorioso, do pódio, é fantástico. Isto para a competição em si. Agora, quando eu quero considerar um país potência esportiva, eu tenho que considerar não só investimento, não só todo o treino que o pessoal fez, e relevar que você ser terceiro colocado numa disputa de centenas de países também é relevante, também deve ser considerado, não deve ser apenas o segundo lugar, considerar aquele que perdeu o primeiro. Segundo lugar é o segundo lugar, você é um segundo do mundo, você é um terceiro do mundo, e recebe medalhas por isso, ganha medalhas. Então, mais democrático seria o quê? Você somar o número de medalhas que cada atleta recebeu, independente de modalidade. Voleibol de praia, são 2 atletas, 2 medalhas, conta 2. Revezamento 4 por 100, são 4 medalhas ou 5 medalhas, conta o número de medalhas que você deu. Com o número de reservas que tem a equipe, como no caso da natação também. Sem problema nenhum, só que você conta o quê? Eu não vou contar por modalidade ou por vou contar a medalha. Quantos atletas receberam medalhas? Tantos atletas, é o número de medalhas que você recebeu. E aí você, evidentemente, me parece, eu tenho a certeza que é uma situação muito mais democrática, muito mais justa e, na verdade, resgata a Carta Olímpica. Então você, ao mesmo tempo que estimula, né, porque você vai buscar a medalha de qualquer forma, então estimula as pessoas a buscarem o treinamento, a performance, a excelência, mas ao mesmo tempo, na hora que você for identificar a potência olímpica, você considera como o número de medalhas ganhas, porque senão vai acontecer esse problema. O Brasil vai ter que ficar só investindo em esportes individuais para poder receber o maior número de medalhas no cômputo atual. O que o nosso interesse é que não haja um cômputo atual, e sim que a gente possa socializar isso, democratizar isso e fazer com que a nossa mídia,
a nossa mídia brasileira, que vai ser agora o ciclo olímpico, ela comece a não só a refletir sobre isso, mas ela toma uma atitude revolucionária contra isso. Se insurja contra isso, diga, no Brasil, o nosso ranqueamento vai ser assim, e ponto. Jorge Steinhilber, que é presidente do Conselho Federal de Educação Física e também presidente da Academia Olímpica Brasileira, está falando um pouco sobre o ciclo olímpico, os próximos 4 anos, contando a partir de agora, encerrando um ciclo, começando as Olimpíadas de Londres e depois tem Rio 2016. Esse ciclo está sendo feito de forma correta? Você vê que a nossa participação brasileira, é claro que isso depende de uma série de fatores, mas foi feito um projeto certo para Londres 2012 e para o Rio 2016? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai fazer uns Jogos Olímpicos e Paralímpicos maravilhosos, sensacionais. Quem consegue fazer um carnaval como o Brasil faz, não tem nenhum problema para organizar mega eventos esportivos. Então eu tenho certeza absoluta que em termos de evento, em termos de legados tangíveis, o Brasil vai fazer um trabalho maravilhoso. O que ainda fica na dúvida são os legados intangíveis, ou seja, os legados socioeducacionais. Esses é que eu acho que ainda não estão sendo levados em consideração, não estão sendo planejados e não estão sendo devidamente aproveitados. O tsunami esportivo não está sendo devidamente aproveitado nas escolas, nos clubes e em outros lugares. Eu penso que é uma falta de oportunidade. Eu diria que é um risco nós não colocarmos dentro das escolas o movimento olímpico e a educação olímpica. Vai ser uma lástima daqui a 4 anos, em 2016, quando começar a correr a tocha pelos estados brasileiros, quando nós fizemos a cerimônia de abertura, quando começarem os eventos e as crianças não entenderem o que significa aquilo. Vai ver um rapaz correndo com uma moça, um rapaz, um senhor correndo com a tocha, vai ver as pessoas entrando. Talvez só entenda do jeito que é feito o ranqueamento, ou seja, exatamente, que o atleta precisa ser campeão, exatamente, que o atleta... É claro que todo mundo luta para ser o melhor na sua modalidade, mas... no caso, a gente falou de modalidades que o Brasil tenta enxergar para tentar ganhar no ranqueamento, ser melhor, tenta ganhar mais medalhas de ouro em provas individuais, mas nas escolas, isso é perceptível? Falou-se desse movimento olímpico. Eles fazem isso nas escolas particulares e públicas do país? Não, eu entendo que ainda não estamos adequadamente perceptíveis a esse ciclo olímpico. Eu penso que, espero, né, na verdade, no caso aqui é uma esperança de que a partir do início do ciclo, em agosto, se intensifique esse tipo de situação do movimento olímpico, da educação olímpica, para que não só as crianças, mas a população como um todo não assista os Jogos Olímpicos com apenas uma competição e que perceba de fato o significado dos Jogos Olímpicos como sendo alguma coisa voltada para a melhoria da qualidade de vida da população. Eu penso que os Jogos Olímpicos tem que se pensar no resultado, no que ele vai trazer de produtividade ou de benefício para a saúde e para a educação, e não apenas para transporte, segurança e instalações. Tomara. Jorge Steinhilber, presidente do Conselho Federal de Educação Física, presidente da Academia Olímpica Brasileira, muito obrigado pela sua presença aqui na programação da CBN Diário. Eu que agradeço a oportunidade, espero que essa instigação para a mídia sirva para o pessoal realmente perceber que isto é um processo democrático e que nós temos todas as condições de fazer algo diferente. Muito obrigado, sucesso. Para a CBN Diário, Leandro Lessa.